Olá, amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, na sua luz, na sua paz, no seu amor. Que assim seja. Amém. Irmãos, estou com o coração repleto de alegria por estar aqui hoje a convite do nosso querido José Alberto, presidente da Comunidade Espírita Nova Era, lá no Vale do Jiquiriçá, aqui na Bahia. Um local lindo, maravilhoso, cheio de cachoeiras, muito verde, muitos fluidos da natureza, que muitas vezes a gente precisa, né? A gente está tão engajado no dia a dia, para lá e para cá, que precisamos dar aquela renovada na nossa alma. Basta ir lá no Vale do Jiquiriçá. Agradecemos também a nossa querida Rádio Transvale 107.1 FM, que está transmitindo a doutrinária desta noite. Que, por sinal, nós vamos falar sobre espiritismo, alimentação e vampirismo. Nossa! O que é que esses temas tão diferentes estão unidos num único assunto? O que será que eles têm em comum? Bem, quando a gente vai analisar a questão 540 de O Livro dos Espíritos, Kardec, ele pergunta, investigando a atuação dos espíritos nos fenômenos da natureza, os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido. Aí Kardec, ele está querendo saber se os espíritos mais rudimentares têm o livre-arbítrio de escolher, eu quero atuar no fenômeno da natureza. Imagina esses grandes fenômenos como tsunamis, terremotos, né? E até a pequena brisa que nos refresca no dia a dia. Esses espíritos, eles têm esse livre-arbítrio de escolher essa atuação. E Kardec diz que eles atuam, mas independentemente da vontade, nos pequenos arranjos, né? O Espírito de Verdade dá esse esclarecimento, que eles têm tarefas específicas administradas por espíritos de uma envergadura maior, né? Espíritos humanos já mais evoluídos, que têm determinadas responsabilidades no campo dos fenômenos da natureza. E, desenvolvendo essa resposta, a Pleiade de Espíritos da Verdade chega à seguinte colocação: tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou como um átomo. Ora, um espírito superior vem e nos afirma categoricamente que todos nós começamos a nossa evolução desde o átomo e almejamos um dia chegarmos à categoria de anjos. E para isso nós temos que nos engajar na nossa evolução. Evoluir exige de cada um de nós um pouco de sacrifício. Porque quando estamos envoltos com um corpo material, nós ficamos limitados a querer os prazeres que a vida na matéria nos permite. Acabamos até ficando viciados, daí os vícios. O que são os vícios? Os mau hábitos. E os mau hábitos dentro da nossa evolução, quando a gente vai ver o nosso nível evolutivo, a gente percebe, são aqueles que muitas vezes nos dão até prazeres, mas prazeres da carne, né? Prazeres da vida na matéria. Porque o prazer do espírito, o verdadeiro prazer, é uma felicidade que, infelizmente, a gente ainda não tem condições de compreender. Acho que os espíritos não conseguem dar toda a noção dessa felicidade quando eles já atingem um estágio de pureza mais avançada possível, né? Um estágio de perfeição mais próxima que eles podem alcançar. Nós podemos alcançar, nós somos espíritos. Então estamos falando aí
de uma gênese espiritual. Vamos também abordar isso num capítulo no livro da codificação, a Gênese, que nós temos lá a Gênese orgânica, a Gênese espiritual e a Gênese mosaica. E Kardec, com muita propriedade e auxílio dos espíritos, nos traz várias teorias de evolução fantásticas e consegue realmente explicar muitas coisas, muitos questionamentos que nós fazemos a respeito da nossa origem. Mas é no Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma obra de Leon Denis, que também encontramos uma frase parecida com essa colocação que eu destaquei da questão 540 de O Livro dos Espíritos. Leon Denis, ele chega um momento na obra que fala: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Resumindo, que pelo menos tanto no reino vegetal, que ele começa falando a respeito da planta, tanto no reino vegetal até o reino hominal, o homem está caminhando numa evolução constante. E aí, finalmente, nós vamos atingir a angelitude. Mas é na obra A Evolução Espiritual do Homem, na perspectiva da doutrina espírita, que o escritor, repórter, filósofo Herculano Pires faz uma colocação que, inclusive, eu sou mais adepta. Herculano Pires, ele diz nesta obra que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Poético e lindo, porque quando a gente faz uma reflexão junto com o que os espíritos superiores nos revelaram na questão 540, tudo se encadeia da natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele começou pelo átomo, a gente vai observar que o princípio inteligente que nós encontramos lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que são os espíritos? Os espíritos são o princípio inteligente do universo. E já mais à frente, ele pergunta como podem ser definidos os espíritos na questão 76. Como assim? Na questão 76 está repetindo a questão 23? Não. Kardec já está falando, já está sugerindo que o princípio inteligente da questão 23 já evoluiu, ou seja, estagiou nesses reinos e agora já é um espírito hominal. Já é um espírito como nós somos. E aí Kardec pede a definição do que são esses espíritos humanos. E a Pleiade de Espírito da Verdade esclarece: são seres inteligentes do universo. Deixamos de ser um princípio para nos tornarmos seres. Então, quando a gente examina os reinos, a gente vai dizer: mas como assim? Eu um dia fui um cristal, uma pedra, uma rocha, um grão de areia no deserto? E por que não? Talvez sim. Eles são formados de átomos. Passamos depois para moléculas e aí vamos nos aprimorando, um mineral maior. Depois estagiamos no reino vegetal, no reino animal, até chegarmos ao espírito humano. No Mundo Maior, uma obra do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, o mentor de André Luiz, que está ensinando lá, dando as explicações nas situações, que André Luiz é conhecido como repórter no mundo espiritual, e Calderaro, ele elucida que nós somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos,
conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. E ele tece comparações desde os insetos ao animal mais elaborado, de como eles vão desenvolvendo esse princípio inteligente. E conclui dizendo: em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo, a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, a obra de cooperativismo entre Ele, Deus, e nós, os seus filhos. Cooperativismo. E é aí que nós encontramos já o primeiro elo entre espiritismo e alimentação. Quando a gente fala do maior mandamento, que Jesus diz 2, mas que pode ser resumido em um único mandamento, os maiores mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, nosso entendimento, e o nosso próximo como a si mesmo. Quando a gente vai colocar esses mandamentos em prática, como que eu amo Deus? Porque o próximo eu já entendi, né? Que o próximo é toda a humanidade, mas vamos começar pelo mais próximo, aqueles que estão na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, temos contato. Mas o próximo é aquele estranho que lhe aborda, às vezes de forma agressiva, e você tem a chance de amá-lo, sendo cortês, sendo gentil, tendo paciência. Amar a si mesmo, tendo todos os cuidados que a gente deve ter com o nosso espírito, o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, nosso corpo biológico, que é um instrumento de evolução que Deus nos empresta a cada encarnação aqui na Terra ou em outros locais compatíveis com onde nós reencarnamos. Mas e amar a Deus? Deus é algo tão abstrato e a gente fica assim, Deus, o nosso Criador. Como que nós conseguimos ver Deus? Nós conseguimos ver Deus através da obra dele. Tudo que existe, a causa é Deus. Tudo é feito. Deus cria tudo que está nos envolvendo. Nos cria. Deus cria os espíritos simples e ignorantes. Deus cria a matéria. Nós espíritas estudamos e sabemos que através do fluido cósmico universal, toda a matéria se deriva. Então, gente, Deus é o Criador. Somos espíritos. O que não é espírito é matéria em toda a obra divina. E é admirando essa obra do Criador que nós podemos amá-lo. É amando a natureza, é amando as pessoas, é amando os animais, as plantas, né? E como que eu posso dizer que amo os animais, as plantas, se eu consumo cada um deles para sobreviver? Bem, aí é que está. Quando a gente verifica a nossa evolução, vamos olhar para trás e ver que o reino mais próximo do reino hominal é o reino animal. Aliás, o homem faz parte, na biologia, do reino animal. Em complexidade, a gente prefere, no movimento espírita, falar sobre o reino hominal, para destacar o espírito que já atingiu totalmente o livre-arbítrio, a razão, né, e está desenvolvendo a moral e a inteligência. E somos nós.
E a gente olha para trás, qual foi o último reino que eu estagiei? O reino animal. Então, a gente encontra colocações, por exemplo, no Livro dos Espíritos, né? Kardec, ele fica intrigado com isso. Nossa, se nós viemos do reino animal, estamos comendo nossos irmãos. Aliás, o próprio Emmanuel, no livro Emmanuel, que tem o nome dele, né? Emmanuel, ele faz essa colocação, que os animais são os nossos irmãos inferiores, ou seja, os mais próximos do homem. E Kardec chega a questionar os espíritos. Vem cá, os animais têm alma? E eles dizem que sim, mas não na complexidade que nós já alcançamos. Mas eles têm um princípio inteligente que nós podemos dizer que é a alma dos animais. E, resumindo na codificação, nós investigando lá, lendo a obra A Questão Espiritual dos Animais, de doutora Irvênia Prada, ela é veterinária, ela coordena o núcleo de veterinária, medicina veterinária e espiritualidade na USP. Ela, fazendo um estudo aprofundado sobre os animais, à luz das obras da codificação espírita, ela chegou às seguintes conclusões, com base na codificação, que os animais, eles têm, na verdade, né, eles são, porque a gente fala, porque o meu espírito. Não, eu sou o espírito. Então, os animais são espíritos, são seres espirituais, sim, são espíritos. Os animais são seres inteligentes. Inteligência é um atributo do espírito. Instinto é espécie de inteligência. Não é à toa que nós ainda somos ainda muito instintivos, porque nas nossas primeiras encarnações como alma humana, espírito humano, nós utilizávamos o instinto. Vamos lá nos referir ao homem das cavernas, vamos dizer assim. Nós éramos instintivos. Então o instinto é uma espécie de inteligência. Os animais, eles reencarnam e evoluem. Olha que maravilha. E tem um despertar de consciência em algum momento, pensam e são seres sencientes. Ou seja, o que é isso? Eles sabem que são eles. Eles se reconhecem como a sua individualidade. Né? Fizeram um experimento, colocaram uma macaca na frente do espelho e a macaca não achou que era uma outra macaca que tinha na frente dela. Ela teve a consciência de saber que era o reflexo dela. Inclusive pegou um pente que estava do lado e começou a se pentear olhando para o espelho. E os cientistas, por vários experimentos, verificaram que os animais sabem, eles têm consciência que são seres individuais. Então, e reencarnam, gente. Imagina que coisa maravilhosa. Muitos já me questionaram, Karina, eles reencarnam rápido? A gente não sabe o tempo que eles ficam na erraticidade. Eu me lembro que no livro Nosso Lar, André Luiz comenta a respeito dos cães, né, que estão vigiando ao redor da colônia Nosso Lar. Mas tem relatos também, eu já li num livro espírita, que uma moça estava muito adoentada, desencarnou com câncer, e quando ela estava passando por um tratamento no mundo espiritual, depois do retorno à pátria espiritual, depois de um certo tempo, o cachorro dela desencarnou também e foi ao encontro dela no hospital que ela estava recebendo os cuidados no mundo espiritual. Que alegria, né? A gente consegue fazer também um questionamento muito interessante. Se a reencarnação é um meio de desenvolvimento do espírito, é um meio de evolução espiritual, nós reencarnamos e vamos aprendendo,
muitas vezes nós reencarnamos e passamos por provas e expiações. Os animais também passam por provas e expiações. E lá no livro Libertação, Calderaro, o mentor que está estagiando com André Luiz, ele fala que o sofrimento dos animais é diferente do sofrimento de nós humanos. Por quê? Nós muitas vezes sofremos por expiação e sofremos também por uma questão de aprendizado. A gente se propõe uma determinada prova que vai ser muito difícil e essa prova a gente pode passar por situações de muito sofrimento, mas essa experiência é um aprendizado, um crescimento que vai alavancar a evolução do espírito, do nosso espírito. E a expiação remete a um resgate de alguma situação anterior, que pelo nosso livre-arbítrio fizemos alguma escolha equivocada. Essa escolha gerou algum mal que nós precisamos reparar, reajustar. Sim, e os animais? E Calderaro elucida para André Luiz, o espírito André Luiz. Ele fala assim, os animais eles passam pelo sofrimento do aprendizado. E aí eu cheguei à conclusão que, estando algumas vezes na rua, andando de carro, eu uma vez encontrei um semáforo, ele foi fechando e o cachorro passou assim na faixa de pedestre, atravessou a rua, todo empinadinho. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, olha para isso, esse cachorro está tendo mais modos, está sendo mais inteligente do que muito ser humano, né? Porque você vê ali a faixa de pedestre, tem um semáforo para a gente atravessar a rua com segurança, mas muitos são aqueles que ainda se arvoram no meio dos carros e passam sem considerar nenhuma sinalização. E o cachorrinho ali, parado, o sinal fechou e ele atravessou a rua. Quando eu vi essa explicação de Calderaro, que o sofrimento gera aprendizado nos animais, eu fiquei pensando, esses animais que ficam soltos nas ruas, abandonados, sofrendo muitas vezes maus tratos, eles estão aprendendo. Infelizmente, é um mecanismo de aprendizado. Eles estão absorvendo alguma experiência com o que estão passando. Trazendo o exemplo desse cão que eu vi atravessar na faixa de pedestre, É muito racional, por sinal. Esse cãozinho eu pensei, bem, vai ver que já em uma encarnação anterior, esse cãozinho foi atropelado, já conhece os perigos, dos movimentos rápidos dos carros e, por instinto, lembrando das experiências anteriores, ele já tem esse cuidado ao atravessar. Então, os animais eles têm memória, eles vão absorvendo essas experiências espirituais e isso faz parte da evolução do princípio inteligente. E nós nos alimentamos desses animais. Estamos aqui com a participação da nossa querida gata, a Peta Maria, é a gata que eu crio, é o meu princípio inteligente, que veio dar um olá aqui na frente das câmeras. Mas, pois bem, então, a gente está se alimentando dos seres que são mais próximos a nós. Tudo bem que a gente não está comendo cachorro, Se bem que tem algumas culturas que desenvolvem esses hábitos exóticos, De comer esses seres que estão tão próximos a nós. Mas onde eu quero chegar é que há uma polêmica na doutrina espírita a respeito do consumo de carne animal. Chico foi perguntado sobre isso no Pinga Fogo e os repórteres eles pediram que Emmanuel esclarecesse esse posicionamento a respeito de carne e Emmanuel respondeu de uma forma muito racional, muito eloquente. Emmanuel ele diz que
a tendência, cada vez mais, é a nossa alimentação ser frugal, ser uma alimentação mais leve, uma alimentação à base de vegetais. Até porque, quando estamos no mundo espiritual, a gente não tem essa alimentação que nós necessitamos aqui na Terra, né? Tão densa e material. Mas pesquisas apontam que determinadas situações, como a carne vermelha, que nós consideramos principalmente a carne do boi, quando o boi vai ser abatido, há uma descarga de adrenalina muito grande, essa adrenalina passa para a carne. A forma que ainda os nossos abatedouros, os frigoríficos trabalham, né, com o abate, no caso do gado, é muito cruel, é muito perversa. Tem instituições que já estão estudando meios menos danosos ao próprio animal, menos cruéis. Mas, de certa forma, a gente tem que verificar que é uma situação tão dantesca para nós que já queremos alcançar um estágio mais avançado. Então, por que não mudarmos a nossa alimentação? Eu não como carne vermelha. Eu, por enquanto, ainda consumo peixe. Mas a gente sabe, né? Jesus comeu peixe, pão. Né? Tem uns que defendem o consumo de vinho justamente porque Jesus bebia vinho. Mas a gente não vai encontrar na Bíblia que Jesus comia carne. Entretanto, há conjecturas a respeito. Afinal de contas, Jesus respeitava os preceitos da época, né? Os costumes do povo judeu, e o povo judeu tinha aquele costume de comer carne de carneiro, né? O cordeiro. Mas a gente não encontra explicitamente isso em nenhum evangelho. Pelo contrário, um evangelho apócrifo que remete a João Batista. Foi um evangelho descoberto lá nos escritos de Qumran, do Mar Morto, nos idos de 1940, 1950. É o Evangelho Essênio da Paz e o livro Essênio da Revelação. Nesse manuscrito das Cavernas de Qumran, a gente vai ter que Jesus, o João Batista, ele fazia parte dos essênios, né? E Jesus tinha muito contato com os essênios. Então, eles eram praticamente vegetarianos, né? Praticavam o vegetarianismo. E nesse evangelho, Jesus, nesse evangelho que eu estou citando, o Evangelho Essênio da Paz e o livro Essênio da Revelação, eles trazem Jesus prescrevendo que vegetarianismo seria uma alimentação mais adequada para nós, né? Então, e aí eu me deparei na literatura espírita em várias situações. Eu tenho aqui o livro Viagem Astral, Iniciação de Lancelin, o Espírito Lancelin, pela psicografia de João Nunes Maia. Lancelin, ele está fazendo um papel parecido com o de André Luiz, estagiando no mundo espiritual, recebendo encarnados que estão em desdobramento à noite durante o sono. Os encarnados dormem, passam pela emancipação da alma, né, em desdobramento, estão no mundo espiritual aprendendo. E Lancelin coordena uma turma de 300 encarnados no mundo espiritual, em que eles passam por várias experiências de aprendizado. E quem monitora esse trabalho é o espírito Miramês. Nessa obra, Iniciação, Viagem Astral, Lancelin, ele faz um capítulo dedicado a
os alunos que são levados a um abatedouro para verificar como os animais são abatidos. Descreve que aqueles que trabalham no abate desses animais geralmente ficam mais propensos a obsessões e, para espanto do espírito Lancelin, ele vê no momento que o animal é abatido, esse inclusive é descrito como uma certa degola do animal, do boi, ele vê uma turma de espíritos, uns 5, 6 espíritos, se aproximarem do animal já morto e sorver um fluido. E questiona a Miramês. Miramês explica. Esse fluido é o fluido vital que todos nós, enquanto vivos, temos. E realmente tem lógica, porque se você deixar o animal no pasto, ele vai ter uma longevidade enorme, mas nós criamos eles para serem consumidos. Então, quanto mais rápido a gente abater, melhor, né? Se a gente olhar pelo viés econômico. E aí, ele morre com bastante fluido vital. Inclusive, prevê que vai morrer, ele sente, né, o instinto animal, sente o perigo. O medo é uma emoção que nós temos, que desperta a produção do neurotransmissor adrenalina. Quando nós temos medo, a gente pode ter uma descarga de adrenalina para a gente conseguir correr, fugir da situação de perigo. E essa adrenalina que circula no sangue dá uma sensação maior a esses espíritos desencarnados das sensações que eles tinham enquanto encarnados. Por quê? Eles não vão poder mais ter as sensações de prazer que nós temos nos alimentos que nós consumimos, né? No ato sexual, os prazeres de determinadas substâncias que podemos ingerir, o álcool, por exemplo. Essas sensações os espíritos só vão ter desencarnados se eles nos vampirizarem, se eles se aproximarem de um espírito encarnado que tem o hábito de consumir algo que eles não podem mais exercer, né? Consumir enquanto espírito desencarnado. Então, eles se aproximam de alguém que desenvolve esse hábito. Eu costumo dizer que são maus hábitos. Daí, a gente considerar que, se são maus hábitos, são vícios. A gente ter uma dificuldade maior em largar determinados hábitos que são nocivos, porque o nosso organismo, ele produz substâncias ao cérebro, né, de substâncias que funcionam como alarmes e acabam nos viciando. A gente desencarna, vai para o mundo espiritual e fica na necessidade, querendo também ter essas sensações, né? E nós sabemos que tem muita gente aí viciada em adrenalina. Pois bem, e aí os espíritos, eles conseguiram sorver essa sensação, né, através do fluido vital daquele animal que tinha acabado de ser abatido, com toda a carga de adrenalina que aquele animal tinha recebido, tinha produzido antes de morrer, né, antes de desencarnar de forma terrível. E a gente vai encontrar também esse tipo de abordagem pelo espírito André Luiz no livro, na obra Missionários da Luz, também psicografia de Chico Xavier. Tem um capítulo nessa obra, Missionários da Luz, intitulado Vampirismo. Nesse capítulo, André Luiz passa por essa mesma experiência de visitar um abatedouro e fica estarrecido com essas cenas vampirescas. Ora, o que é o vampiro, né? A gente se remetendo a Drácula, né? Drácula vinha e sugava o sangue. O vampiro espiritual, fazendo essa analogia, né, com o Drácula, o vampiro, fazendo essa analogia,
é uma forma de sorver algo de outro indivíduo. E a gente fala sobre o vampirismo espiritual, que muitas vezes a gente pode sofrer até por encarnados, aqueles encarnados que são do nosso convívio e acabam por sorver as nossas energias, absorver, né? E nos deixa completamente desenergizados à míngua. Então, como é que a gente vê essa questão dos animais, né? Vamos fazer um pequeno sacrifício. Muitos são aqueles que defendem o consumo da carne ainda porque é uma fonte proteica para o ser humano. Mas já temos aí muitas pesquisas avançadas na área. As proteínas animais, outro dia eu estava vendo, já tem até complexo vitamínico no animal ou vegetal, whey protein para aqueles que são halterofilistas, pessoas que estão em academias querendo desenvolver seus músculos, já podem contar com whey protein da vegetal, né? A base de arroz e ervilha, se eu não me engano. E a gente vai encontrar proteínas exatamente nos vegetais, né? Essas proteínas que a gente encontra no trigo, encontra no feijão, encontra na ervilha, no grão de bico, na soja, no arroz. E a gente fica matando o animal para comer. É uma coisa assim meio idade da pedra, né? Da pedra lascada. A gente já passou muito tempo, nós temos aí pelo menos 35 mil anos de evolução da espécie humana e está na hora de a gente modificar um pouco para melhor a forma como a gente se nutre enquanto encarnados. E esses animais que nós trazemos para o lar, né, como eles contribuem para a nossa evolução. Outro dia eu vi uma psicóloga falando que os animais despertam a produção de outro neurotransmissor, que é a ocitocina, que nos dá a sensação de sermos amados, né, de sermos necessários. Ela ainda compara, a mesma coisa se você estivesse tendo um mini romance. Aí eu, poxa, que legal! Então, você traz esse animal para seu lar, você tem ele praticamente como um ser da sua família. E você seria capaz de matar seu animal para comer? Não. Mas o animal que está lá distante, em outro lugar, que não tem envolvimento com você, tudo bem. Pode fazer parte da sua mesa, né, do seu jantar, do seu almoço. Não, gente. Outro dia eu estava falando a respeito das mães e eu disse, é muito egoísmo de uma mãe que vê seu filho na guerra, fica orando por ele, e aí o filho volta e ela se dá por satisfeita. Mas e as outras mães, né? E os outros filhos de mães que estão lá no meio da guerra? Não, porque esse é o meu filho, então esse eu posso cuidar, esse eu vou me relacionar. A gente tem que sair um pouco, expandir o nosso amor, todo esse amor, essa centelha divina que a gente tem dentro de nós, para o nosso próximo e para todas as criaturas criadas por Deus, né? Que Deus nos dá como instrumento de evolução, de estarmos aqui evoluindo juntos. Juntos. Tem um caso que acho bem interessante, que o Divaldo Franco, uma certa feita, ele foi fazer uma conferência lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ao visitar a residência de Dona Maria de Virgens, que era a presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, ele, quando foi adentrar no jardim, deu um grito. Ah! Não assim, né? Deu um grito mais estilo Divaldo. Ah! E aí o pessoal, o que foi, Divaldo? Ele, um cachorro, vocês não estão vendo? Avançou em mim. E eles,
Divaldo, aqui não tem nenhum cachorro. Aí Dona Maria de Virgens virou assim, Divaldo, como é esse cachorro? Ele é um pastor alemão enorme. Ela virou, é o meu cachorro que desencarnou há alguns meses. Então, aquele cachorro tinha desencarnado e estava ali no lar acompanhando a sua mais recente companheira, né? Temos também o caso de Chico Xavier e seu cão Lorde. Chico tinha um cachorro que ficou adoentado, ele ficou cuidando de Lorde, até que um dia Lorde, né, pela velhice e doença, não resistiu e desencarnou. E no desenlace, no desencarnar do animal, o irmão de Chico, que já tinha desencarnado, José, né, veio no momento da desencarnação de Lorde, do cãozinho, ajudar no desenlace e foi embora com Lorde. A partir daí, todas as vezes que José vinha falar com Chico, vinha do mundo espiritual para falar com Chico, trazia o cãozinho, vinha acompanhado do cão. E Chico vinha, né, via o cão ao lado do irmão. Então, nós sabemos, não sei exatamente onde vão ficar esses animais. Já vi relatos que existem colônias específicas para tratar desses animais. Né? Então, meus irmãos, caminhando por fim, Emmanuel ainda fala lá no livro Consolador que essa ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o animal, né, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Essa colocação de Emmanuel, né, o Consolador, um livro escrito há décadas atrás, hoje a nossa realidade é essa, nós podemos consumir tranquilamente, de forma muito fácil, a proteína vegetal, sem impor sofrimento a nenhum animal. E lembro-me que Albert Schweitzer, o Prêmio Nobel da Paz em 1952, ele é um organicista, médico, ele fez uma turnê na Europa para angariar dinheiro, tocando órgão, né, para angariar dinheiro, juntar dinheiro e construir e ampliar um hospital em Lambaréné, lá na África. E aí, quando ele chegou e foi ver o terreno onde ia ser erguido a obra do hospital, tinham vários formigueiros. Aí Schweitzer virou assim, não, vamos providenciar outro local. Se eu for construir uma obra aí, eu vou destruir vários formigueiros. Né? Então, tal é o respeito à vida de outras criaturas que o nosso querido Albert Schweitzer, essa alma maravilhosa, falecido em 1965, ele nos deixa um legado, uma obra que traz esse relato, a minha vida, minhas ideias. Não é à toa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, meus irmãos, vamos fazer um esforço. Agora, durante o isolamento, eu tive a oportunidade de assistir muito Netflix, né? Eu garanto que não foi só eu, mas muitas pessoas. Eu assisti alguns documentários que realmente mexeram com minha mente, com a minha forma de ver o mundo. A Dieta dos Gladiadores, que a gente encontra até o Arnold Schwarzenegger, né, sendo um dos personagens, nos deixa muito claro que podemos ter uma vida saudável, tranquilamente saudável, e sermos fortes se quisermos desenvolver nossos músculos com a proteína vegetal. Teve um que me intrigou muito, Cowspiracy,
né? Conspiração que fala a respeito dos laticínios. E depois que eu assisti o documentário, eu confesso que eu estou repensando o meu consumo de leite. E é uma grande fraqueza minha, mais um motivo para a gente trabalhar, né? Aquilo que mais é difícil, que mais nos desafia, talvez seja o que mais possa nos tornar mais evoluídos. E eu encerro com a frase de Gandhi, nosso querido líder indiano, Gandhi, que tem uma sabedoria enorme, eu gosto muito dos dizeres dele. Ele afirmou que a grandeza de uma nação e seu progresso moral podem ser julgados pela forma como os animais são tratados, né? Como é que nós tratamos os nossos animais? Então, com a consciência que agora temos todas essas informações, busquemos sermos seres melhores, tratar os animais como realmente os nossos irmãos menores, respeitando. Ah, Karina, mas tem aquele indivíduo que não tem respeito nenhum animal. Aquele indivíduo, ele está atrasado, a evolução dele é muito rudimentar, deixa ele lá no canto dele, preocupe-se com a sua evolução. Porque é o esforço próprio de cada um que vai transformar o nosso planeta e fazer com que esses indivíduos que a gente não tolera mais determinadas atitudes, né, renitentes no erro, na incompreensão, esses indivíduos endurecidos de coração serão recambiados para outro canto. Ou, quiçá, nós, se nós evoluirmos o bastante, podemos ir para locais melhores do que a Terra. Eu rogo a Deus todos os dias que eu possa ainda estagiar a minha evolução lá em Júpiter. Tem um relato na Revista Espírita de um espírito que me foge aqui exatamente o nome dele. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa sobre ele aqui. Não anotei, mas achei interessante. Depois eu vou colocar a fonte no rodapé do nosso YouTube, que essa doutrinária vai estar disponibilizada lá no nosso canal. Eu vou colocar a fonte da Revista Espírita, que um espírito faz esse relato, que lá em Júpiter eles não comem animais. Eles já se limitam a consumir até o reino vegetal, mas não consomem nenhum animal mais próximo à nossa evolução espiritual, né? Eles fazem esse relato na Revista Espírita para Kardec. Kardec, inclusive, faz uma ressalva dizendo que esse espírito era um espírito mais evoluído, né? Então, repensemos a nossa forma de sobreviver enquanto estivermos encarnados aqui na Terra, porque tudo que nutre o nosso corpo biológico pode afetar o nosso corpo espiritual através das sensações. Tudo vai ficar registrado no nosso perispírito. Quanto mais praticarmos o desapego, inclusive desapego de hábitos que agora são nocivos, afinal de contas, o consumo de carne animal, principalmente carne bovina, já ficou confirmado que promove um maior índice de câncer em pessoas, de infarto, né? A pessoa também pode desenvolver alguma desagregação, alguma doença em função do consumo dessas toxinas que injetam no animal, justamente para o animal ter uma morte menos cruel. Mas aí acaba que essas toxinas do animal, para poupar o animal, acaba que não nos poupam, né? Então, sejamos mais coerentes com o nosso projeto evolutivo, com a nossa missão aqui na Terra, contribuindo
com a evolução também desses seres, amando a natureza. Toda vez que você for se alimentar, faça uma pequena prece, agradeça, olhe para o seu alimento, pense que alguém plantou aquilo que você vai comer. Pense, talvez até você vai ter consciência que aquele animal que está no seu prato tenha sofrido no abate. Aquele frango que está em granja, que mal tem um ciclo de vida completo. O que serão desses pequenos animais se a gente não poupá-los? Vamos fazer a nossa contribuição. Vamos amar a Deus através de todas as suas criaturas. Claro que a gente não pode viver só de luz, de brisa. Um dia chegaremos lá. Mas tudo tem um começo. E com esforço, quiçá, vamos somente nos alimentar de prana um dia. Deus abençoe a todos. Muita paz, muita luz. José Alberto, meu grande abraço aí para todos vocês no Vale do Jiquiriçá, na nossa comunidade espírita Nova Era. Muita luz para todos nós que estamos precisando nesse momento de uma harmonia, de paz, calma. Agradeço mais uma vez a Rádio Transvale, que transmitiu com muito carinho essa nossa palestra da noite. Muita paz, muita luz a todos.